Oi, amores! Vocês pediram um concentrado, não é mesmo? Então aprenda a técnica em 2 etapas e tenha um sabão mais estável e econômico. Esse é o compartilhamento de hoje. Eu nem vou me prolongar muito porque o vídeo tá comprido, mas tá recheado de dicas. Vem comigo e bora lá pro passo a passo. Aqui, belezuras, eu tenho 110 gramas de soda. A minha soda é de 96 a 99% de pureza. Coloca sempre a soda sobre a água e mexe para ela se dissolver. Não esqueçam que o uso de luvas, máscara e óculos é indispensável, beleza? Mexe bem. Prontinho, faça em local arejado, longe de animais e de crianças. Esse aqui é o nosso sabão de 2 etapas. Dessa vez eu tô trazendo uma versão concentrada com 500 ml de óleo. O sabão concentrado vai menos quantidade de água, então ele nos gera mais espuma, mais poder de limpeza. E esse de 2 etapas é o modo mais correto de fazer, porque assim a gente deixa a saponificação acontecer até mesmo depois que a gente finaliza. Então ele nos gera uma saponificação bem completa. 500 ml de álcool também. E esse álcool é o lado oposto de combustível. Perfeito? Ó, a soda tá aqui. Agora a gente vai acrescentar ela vagarosamente. E esse produto, quem fez já sabe que ele realmente é maravilhoso. Ele realmente dá um sabão muito mais espumante, com uma qualidade maior, e eu sinto que até o modo de fazer assim diferente influencia pra gente não ter um cheiro desagradável. A gente vai mexer até o ponto de massa, tá? Que é o meu favorito aí. No inverno também eu dou uma priorizada pro ponto de massa, mas tu pode sim parar no ponto de vela. Lena, qual que é o ponto de vela? Ó, tu notou que tem espuma em cima, tá vendo? Já saponificou. Quando tu levanta a colher, que vai te demonstrar o ponto de vela, é esse aqui. Onde fica assim, ó, paradinho, seca rapidinho, ó. Cai que nem a velinha mesmo e seca rapidinho. Uns chamam até de ponto de nata. Enfim. Agora a gente vai mexer, então vem comigo, mexe bem que esse sabão de 2 etapas é qualidade pura. Concentrado, melhor ainda. Estamos aqui num ponto bem de massa, ó. Fica assim, parece massa de pão, né? Mas não é. Pode deixar até mais sequinho. Eu vou deixar assim mesmo que tá bem saponificado. Agora eu vou pegar a água quente. Olha, bem quente essa água aqui, tá? Vamos colocar nesse recipiente 500 ml primeiramente. Bem certinho, gente. E aqui, gente, eu vou colocar 30 gramas apenas de sabão em pó. O meu sabão em pó, ele é o Omo branco absoluto, tá? Mas pode ser outro sabão em pó, qualquer marca. Marca boa vai te dar um resultado melhor, tá? Preciso dizer isso. Mexe bem e deixa cobertinho e reserva. A gente não vai colocar nada além de água nessa etapa aqui. Então, 1 litro de água quente. Tem que estar bem quente, porque a gente não tá usando água sanitária. A água sanitária, ela ajuda a desfazer a massa, né? Como a gente não vai usar ela, a gente tem que garantir que a água esteja bem quentinha, ó. Colocou, mexe pra desfazer a massinha.
e para ficar bem homogêneo, não heterogêneo, né, gente? Esse sabão também, gente, fica bem estável e proporciona uma estabilidade muito grande. E isso de estabilidade é muito interessante para os nossos produtos. Mexa bem. Pronto. 1 litro de água ambiente. Então, eu coloquei 1 litro de água quente. E agora eu venho com 1 litro de água ambiente. Vai continuar morno, né? Por conta que a gente usou água quente, por conta da reação de saponificação. Então, permanece quentinho aqui. E é exatamente isso que a gente quer. Não esqueçam de mexer muito bem. Pronto. Tá de recipiente. Olha, gente. Bem maravilhoso. Ó. Fica muito transparente. Deixa cair tudo, porque esse sabão é incrível e é valioso. Agora eu vou colocar aqui, ó, plástico filme. Igual eu fiz no detergente, só que o detergente não era concentrado, né, gente? Esse aqui vai ser um concentrado e vai ser um lava-roupas. Eu tô trazendo bastante, assim, de 2 etapas pra vocês provarem e aprovarem. Você sabe que eu amo trazer novidade, assim a gente vai descobrindo cada vez mais melhoras, proporcionando aí a gente ter um nível elevado na magia da saboaria. Coloca uma tampa, se tu não tiver, coloca um plástico filme, se tu não tiver plástico filme, coloca uma sacola aqui por cima, para não cair nenhum bichinho, para esse calor se manter. E aí eu vou voltar com vocês após 12 horas. Então eu já volto, gente. Olha só, muito transparente. Estou de volta e olha só o que aconteceu. Eu tô de volta, gente, após 24 horas, tá? O nosso produto tá dessa forma aqui. O que é isso, Milena? Tu fez errado a receita, errou as proporções. Não, gente, isso aqui é nada mais, nada menos que o efeito do frio nos nossos sabões líquidos caseiros, tá? Então, ele congelou, só que como ele não tem água suficiente, né? Ele tá numa versão concentrada, muito concentrada aqui, a gente observa que ele separou também, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma forma para ele não ficar separado, né? Afinal, a gente não quer isso daqui. Então, eu já peguei água quente e eu vou colocar vocês no tripé e a gente vai iniciar agora sim a produção do nosso lava-roupas caseiro concentrado que congelou. E tu pode levar esse aprendizado aqui desse método para qualquer vez que o teu produto também congelar. Perfeito? Bora lá! Outra coisa, amores, que eu não fiz dessa vez e a outra vez do sabão de 2 etapas eu fiz, é colocar ele dentro do armário, sabe? Pra ele realmente não pegar nenhum tipo de frio. E aí contou, olha só, gente. Que diferente, né? Ó. Formou uma massa bem espessa por cima e por baixo aqui separou a água. Olha, né? Bem diferente, não gosto de esconder nada de vocês, então agora a gente vai arrumar isso dali. 2 litros de água quente, que eu recém coloquei aqui, gente, e caiu um bichinho. Essa água tem que estar quente mesmo, tá? Ainda mais que aqui as proporções vão ser parecidas, então essa água vai ficar morna, né? Porque aqui também a gente colocou 2 litros. E aí a gente vai colocar e mexer. Ó, conforme a gente vai colocando, ele já vai, ó. Vou até pegar aqui pra vocês verem. Ele já vai se dissolvendo, ó. Tá vendo? Eu até ia colocar a água sanitária ali, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou colocar água sanitária ali, porque não vai dar pra eu misturar direito. Daí eu não vou ter também a remoção completa do cheiro desagradável. Isso aqui é o que acontece quando a gente não coloca a amida. Depois posicionei vocês de uma forma diferente para vocês observarem melhor. E aí eu acabo me perdendo aqui um pouco. Ó, vai colocando e vai mexendo. Vamos tentar colocar primeiro essa parte mais espessa,
para não baixar muito a temperatura. Se necessário, eu vou levar lá no fogo, né, gente? Não tem por que não. Vou pegar mais 1 litro de água quente. Vou colocar aqui, ó, que ficou um pouco ali e tudo tá contabilizado, né? Vocês podem observar, é tudo mexendo bem, tá, gente? Ó. Eu peguei 1,5 litro de água. Vai ficar super concentrado, tá? Um sabão de 500 ml de óleo rende aproximadamente 10, 12 litros, né? A gente não pode esquecer disso se a gente quer um produto concentrado. Mexi. Quando a gente mal dilui, ele fica assim, gente. E feito em 2 etapas, ele também tem uma transparência maior, tá? A saponificação é completa, então ele vai gerar mais espuma. Como a gente esperou ali ficar um tempo aquela reação, ele saponifica por completo. Então, é muito melhor fazer em 2 etapas. Se eu pudesse, eu fazia sempre. Só que requer um pouco mais de tempo e atenção, né? Vou entrar aqui com o meu alvejante sem cloro, tá? Pode usar também água sanitária. Tô usando 300 ml de alvejante, ó, para remover totalmente o cheiro desagradável. O alvejante contém bolhas de oxigênio ativo. Gente, que maravilha, né? Olha essa transparência. Também é porque a água tá quente. Tem que mexer bem. Esse alvejante aqui até... Gente, o cheiro fica mais forte, assim, quando a gente não coloca água sanitária nem nada, né? Então, eu senti, quando eu abri ali o pacotinho, um cheiro de sabão, né? Que é aquele cheiro realmente um pouquinho diferente aí, ó. Coloque e mexe bem, gente. Pronto. Aqui eu tenho um sabão em pó, que eu coloquei em água, né? Mostrei pra vocês tudo aí, ó. Eu mexi aqui, gente, que é pra ver se tinha, às vezes, forma no fundo um cristal, mas não formou. Nem era pra eu ter mexido, porque daí, como tava embaixo o sabão em pó, ele não ia cair ali. Mas, agora vamos lá. Daí ia ficar mais separadinho, sabe? Mas não tem problema, porque é pouca quantidade. Eu não vou colocar, gente, esse esfarelo grande aqui, ó, tá? Pra não ter perigo de cair na receita. É pouca quantidade, né? Mas eu não quero correr o risco. Colocou e mexe. Continua bem líquido, porque a gente diluiu e diluiu em água quente. Então, muita calma nessa hora. A gente observa também que turvou, né? Por conta dos sais que contém no sabão em pó. Peguei meu bicarbonato de sódio e eu vou colocar ele direto aqui, gente. Tá? Eu sempre diluo ele na água, só que dessa vez eu vou colocar direto para eu não colocar mais água, né? Como é um produto concentrado, eu vou fazer dessa forma. Aí, se tu também for fazer, que eu não aconselho, tá? Tu vai colocando e mexendo. O bicarbonato, ele vai regular o pH, principalmente. Mas ele também é um agente clareador, fungicida e bactericida. Tô usando 100 gramas. Coloca e mexe. Vou acelerar aí o vídeo. O segredo, né, é mexer, gente. Por isso que esse vídeo tá bem mexeduro. Até porque a gente tá fazendo em etapas diferentes. O que vai promover uma estabilidade maior, uma qualidade maior pro teu produto. E esse é concentrado a pedido de vocês. Então, bora mexer bem esse bicarbonato e agregar tudo aqui. Assim como tu tá agregada no canal. E se não tá, te agrega. Mexe bem. Quando a gente não dissolve o bicarbonato antes, exige um pouco mais de atenção na hora de mexer, tá? Perfeito. Também, gente, deu reação do bicarbonato com o alvejante. Vocês podem ver que a gente tem muita espuma sobre o produto, submerso, né? Vamos fazer um caseirão tipo Omo em 2 etapas, concentrado, né? Então, já peguei ele aqui. Vou dar uma borrifada aqui por cima de álcool. O álcool, quando a gente borrifa, ele dá mais uma afinada no produto, tá?
Mas como o meu trabalho é mostrar tudo para vocês, eu vou sim acrescentar, eu vou sim borrifar. Gente, pensa numa luta que eu tive para tirar aquele bichinho que caiu ali, ó. Nadinho me deu trabalho. Enfim, vamos prosseguir aqui. Ó, ele tá ainda, né, aqui todo se envolvendo. Então, a gente vai acrescentar o nosso Omo ou outro sabão líquido. Fica a teu critério. Também tu pode usar uma essência, um desinfetante, tá? Só não pode deixar de fazer. Coloca. O lava-roupas do mercado é interessante colocar porque ele já contém lá amida, né? Então, a gente pode contar com um pouco mais dessa quantidade, EDTA, Lauril e, além de tudo, o que é de praxe, o perfume. Eu prefiro um sabão sempre muito perfumado, com bastante qualidade. Olha só, gente, que cor bonita que ficou, né? Bem bonitão, bem cheiroso, ele já tá tomando forma, ó. Tá bem morninho. Perfeitex. É que meu produto congele novamente? De maneira nenhuma, né, gente? Tô fazendo aqui uma bela de uma bagunça. Então, eu vou entrar com a nossa dieta-lonamina de ácido graxo de coco, ou seja, amida 60. Ela vai promover uma estabilidade, não permitindo que o nosso produto congele. O uso é de 1 a 2%, beleza? Ou seja, 10 ml ou 20 por litro de sabão. Eu tô utilizando aqui 80 ml. Tô me baseando aproximadamente em 20 ml. Eu vou tirar um pouquinho aqui, gente. Até porque tá bem cheio, ó. Né? Na verdade, eu vou trocar de bacia, gente. Falei que ia ser uma dança das bacias essa receita, né? Vai ficar faltando, né? Eu não gosto de bacia meio onde falte, sabe? Pra encher. Porém, dessa vez vai ser dessa forma. Essa quantidade aqui. Olha, até que vai ficar quase até a boca, gente. Vamos ver. Vou até mostrar pra vocês, ó. As bolhas vão subindo. Ó, por isso que é muito importante mexer bem quando coloca o alvejante. Ele vai clarear, vai eliminar o cheiro desagradável de óleo do nosso produto. Se tu vai usar o alvejante ou água sanitária, quem vai decidir é tu. Eu gosto bastante de usar o alvejante, ó. Vou colocar aqui a amida e envolvendo sempre. A amida, ela tem uma dificuldadezinha de se agregar, tá? Então, é muito importante tu colocar e mexer bem. Não pode colocar e não mexer. Vou pegar aqui um pouquinho e vou deixar de lado, porque sempre acaba ficando um pouquinho no recipiente e a gente quer usar tudo. Como vocês podem observar, ó, o produto ele tá bem transparente, tá? Assim, feito em 2 etapas, e na verdade o concentrado deixa mais transparente. Porém, o EDTA, ele não vai só deixar transparente, ele ajuda na conservação, ele é meio que o guardião da nossa receita, eu gosto de chamar assim, porque ele vai manter o teu produto um pouco mais estável, tá? Ajuda também na conservação. Então, são 15 gramas de EDTA tetrassódico, tenho 500 ml de água, minha água é ambiente agora, tá? E coloca e mexe. Se tu for consertar um produto, tu não precisa, tá? Colocar mais EDTA se já foi na tua receita. Só que isso aqui é um sabão de 2 etapas. Tu vai usar esse método da água morna, da amida, pra consertar, mas o restante é opcional. Vocês estão vendo, ó, que tem bastante ali bolhas. Agora que o EDTA vai entrar, essas bolhas vão sumindo. Ainda bem que eu troquei de vasilha, gente. Ó, coloquei aqui, é mexer. Mexe, envolve a grana. Gente, o cheiro, colocando assim, após a saponificação, do sabão líquido ou do desinfetante, fica muito melhor, tá? É aquele cheiro, aquele perfume que sobe no nariz e vai permanecer muito mais aqui no nosso produto. Eu tô com um probleminha, gente, que é o meu vizinho tá em reforma, então vocês estão escutando bastante barulho, mas eu não posso deixar de gravar, né? Então bora prosseguir. Vou borrifar, gente, o álcool, porque vocês não estão enxergando nada, né?
Pronto, vou vir aqui com corante. Esse corante ele é próprio para produtos de limpeza. Já tá formando de novo, ó, as bolhas de oxigênio ativo. Ele é próprio para produtos de limpeza. Eu não sei se ele vai permanecer, tá? Por conta do alvejante, mas eu quero colocar. Esse aqui é azul. Deixo o link para vocês aí. E vou colocar e vou mexer, envolver e agregar. Agora, eu vou entrar com o meu branqueador óptico. Esse produto é muito interessante, mas ele é de uso opcional, tá? Se tu não tiver, tu pode ou substituir ou não acrescentar, tá? Ele realça os tons das roupas brancas e deixa o teu sabão lindo. Eu vou utilizar aqui para essa receita, que é mais concentrada, mas é pequena, 40 ml. Coloco e mexe. Isso aqui, gente, já coloquei o restinho da amida que tava aqui dentro. Sempre fica um pouquinho. O branqueador óptico eleva o nível. Os ativos que a gente colocou aqui, como a amida, o lava-roupas, e fazendo em 2 etapas, vai te garantir um produto com uma qualidade muito melhor. Perfeito? Me digam se vocês gostaram deste produto. Como eu usei água quente, essa aqui não é a real viscosidade dele, né? Ó, ele vai mudar bastante. Então, eu vou esperar. Eu não gosto de finalizar com o produto assim, sem realmente ele ter descansado, né? É importante eu aguardar. Então, eu vou aguardar mais um pouco aí, para ele tomar a real viscosidade. Para vocês vai ser um clique, gente. Então, eu já volto. Então, meus amores, estou voltando com vocês após 24 horas. Gente, olha, eu nem mexi ainda. Ele fica com aquela camadinha em cima, ó. De quando a gente não mexe, ó. E esse aqui ficou bem gelzudo, gente. Ó, eu quero te falar antes o benefício que tu tem em fazer esse produto aqui. A grosso modo, tá, amores? A saponificação, ela realmente acontece ali na hora que a gente coloca e mexe a soda, o álcool e o óleo. Mas ela continua existindo quando ela fica em descanso, sem acrescentar nada que vá alterar. Então, a gente tem uma saponificação bem completa. O que isso significa? Mais produção de espuma e, claro, mais estabilidade, gente. Por isso que eu amo fazer em 2 etapas. Claro que o vídeo fica um pouquinho mais longo, né? E também eu demoro mais a colocar o vídeo para vocês, mas eu amo. Olha essa transparência e ele poderia, tá? Ficar mais transparente. Então pega essa dica. Passa no coador de café o teu lava-roupas em pó, que daí não fica os gruminhos, né, dele, o pozinho, e certamente fica mais transparente ainda, gente. Olha que perfeição, concentrado, maravilhoso, a cor perfeita, tudo maravilhoso mesmo, gente. Eu sou apaixonada por produto bem feito, por produto de economia com qualidade. Então, bora lá de compromisso na ponta da fitinha. Essa fita é uma fita de pH, para quem não conhece, eu compro lá na Shopee, tá? Aí tu vai conferir aqui o teu pH. Olha só, gente, esse aqui ficou com pH bem 10. O pH 10 é o melhor que existe para produtos de limpeza, tá? Para lavar roupa, na verdade. Porque os lava-roupas têm que ter um pH mais elevado, diferente do detergente. Olha só, gente. Que perfeição! E os nossos concentrados, gente, é um nível elevado mesmo. Porque aqui a gente ainda usou a amida, que é de uso opcional sim, mas o benefício é gigantesco. Tá num perfume incrível. Olha o branqueador óptico. Lindo, maravilhoso, gente. Eu dei uma reforçadinha, tá? No corante, por conta que a gente usou o alvejante. O alvejante, ele é maravilhoso, tá? Mas se a gente não espera para colocar o corante, ele acaba assim sumindo. Gente, eu tô em love absoluto. Me conta aí se tu prefere os concentrados ou a versão normal. Esse aqui, gente, renderia mais de 10 litros. Normal, tá? Sem ser assim a versão concentrada. Gente, apaixonante. Tu pode diluir sim, faz ele concentrado para ver se tu gosta.
E se tu quiser, tu pode diluir. Olha o tanto de bolha, gente, porque ele tá bem espesso. Vou diluir um pouco para mostrar para vocês. Apaixonante! Aqui eu peguei a minha água, 500 ml de água em temperatura ambiente. E aqui, gente, peguei bem certinho, ó, 500 ml de produto. Então, tu pode sim diluir se tu quiser, tá? Coloca, envolve e a gente não vai observar a real viscosidade no momento que a gente dilui, né? Mas já tá bem espesso. Gente, que maravilha! Deixa eu pegar um recipiente para mostrar para vocês. Mexe bem, tá? Como tem sabão em pó, não pode ficar muito líquido. E fica aí a dica de passar o sabão em pó no coador de café. Olha, gente, que belezura. Tanto diluído como concentrado, tu vai fazer e tu vai amar esse produto aqui. Só não faz produto de qualidade nesse canal quem não quer, gente. Que belezura. Agora bora lá que a gente vai conferir o rendimento. Então, amores, olha só, esse aqui é o concentrado e esse é o diluído. Dá pra ver a diferença, né? Me diga aí nos comentários qual dos dois tu prefere. Eu sei que tu quer saber do rendimento, então são 7 litros dele concentrado e 1 litro dele diluído. Lembrando que ele pode render o dobro dessa quantidade sem problema nenhum. Agora bora lá pro teste de eficácia, que é um teste que a gente comprova se o produto é bom ou não é. Então vem comigo. Então, o produto tem que ser bom hoje, porque olha o estado que tá a camiseta do meu marido. Mas eu não vou nem ficar braba, porque ele fez um favorzão pra mim. Gente, aqui eu tenho o resto do nosso concentrado. E vamos jogar água aqui pra eu mostrar pra vocês se tá espumando, se tá limpando. Então eu quero jogar bastante quantidade de água. Ó, agitou, gente. É um cabuzão de espuma incrível e maravilhoso. Olha só, gente. Top, top, top. Mas a espuma não é sinônimo de limpeza, então vamos lá que sabão caseiro é tudo de bom, bem feito assim, é melhor ainda. Bora lá que eu vou esfregar, tá horrível, né, amores? Bora conferir, gente, olha o tanto de espuma que eu fiz aqui, uma bagunça! Gente, vamos conferir? Olha só, meus amores, tinindo de branco. Eu gosto de lavar roupa na mão, gente. Por incrível que pareça, dobrar eu não gosto, mas lavar eu amo. Enfim, me conta que se tu gostou do compartilhamento de hoje. Obrigada pela tua presença, um beijo, um abraço e até os próximos.